Oi, gente, boa tarde. Então, hoje a gente vai apresentar para vocês, na disciplina de Bases Biológicas do Comportamento, ministrada pelas docentes Fívia e Rovena, a temática de Neurobiologia da Memória Emocional, tá? O seminário 3. Os integrantes do grupo são Vitória Viana, Beatriz Alves, Luiz César, Matheus Gouveia e eu, Eduarda Tavares. Antes de apresentar o seminário em si, a gente gosta de trazer sempre esse cronograma de apresentação, para que vocês fiquem norteados sobre o que a gente vai falar. Então, a gente vai iniciar a apresentação falando um pouco sobre os conceitos de memória e emoção, tendo em vista que o nosso tema é neurobiologia da memória emocional. E depois disso, a gente vai adentrar realmente na neurobiologia. E a partir disso, a gente vai puxar um pouquinho a relação entre os sistemas nervoso e endócrino. O sistema endócrino, a gente vai falar um pouquinho, mencionando o cortisol, que é um hormônio. E aí a gente vai seguir falando um pouquinho sobre a amígdala, aprendizagem e sono, e vai encerrar a apresentação. Eu vou voltar para falar com vocês sobre a relação do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e o apagamento de memórias, que é uma temática perpassada no filme, certo? Então, Vitória vai iniciar falando um pouquinho sobre memória para vocês. Olá, eu sou Vitória, como a colega apresentou, né? Eu vou estar falando um pouquinho, conceituando essa base do nosso tema, né? Uma das bases que é a memória. A memória é um termo do latim que significa aquele que se lembra ou que se recorda. E a memória é justamente essa capacidade de lembrar, de conservar ideias, imagens, impressões, conhecimentos, experiências, é, e de recordar isso, né? De acessar essas informações de novo. É bem importante a gente focar que só é memória se você puder acessar isso depois, acessar essas experiências depois. É muito importante que a gente entenda também o valor adaptativo da memória, né? A memória é o que permite que a gente construa conhecimento, é o que permite que a gente use as experiências passadas para moldar o nosso comportamento no presente, né? A gente pode pensar num exemplo de, por exemplo, você comeu algo que não lhe fez bem. Você vai guardar na memória que aquilo não lhe fez bem. Em uma outra situação, quando você tiver a oportunidade de comer, você não vai, porque você sabe que aquilo lhe fez mal. Se a gente não tivesse a memória nos auxiliando, né? Se a gente não guardasse é, a informação desse evento, a gente poderia continuar fazendo as mesmas coisas, né? E prejudicando até, quem sabe, a nossa sobrevivência. Então, a memória é muito importante para a adaptação também. E tem um fator muito importante para a própria sobrevivência. Pode passar o slide, por favor. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente ouve demais. Nossa, meu celular tá sem memória. Memória do meu celular tá cheio, meu computador não tem memória. E é importante, então, a gente pensar, sabendo, entendendo que memória é justamente guardar imagens, eventos, conhecimento e acessar isso de volta. As máquinas têm memória, então? Pode ser, pode ser que, pode-se dizer que sim. Mas é uma memória diferente da dos humanos. E qual é a diferença, então, de uma máquina de que lembra das coisas e de nós, lembrando de imagens, eventos, enfim? É justamente que a nossa memória pode ser modulada, né? A memória humana pode ser modulada por fatores como emoção, nível atencional e até por condições fisiológicas mesmo. Tudo isso vai ser tratado mais à frente também. Isso é a questão da individualidade da memória. Por exemplo, se você envia uma foto para 3 celulares diferentes, você envia uma imagem, esses celulares, exemplo celular, né, mais máquina, vão guardar essa imagem da mesma forma. Mas se você mostra uma imagem para 3 pessoas diferentes, elas vão guardar essa imagem de uma forma diferente, porque é, o olhar delas para isso vai ser diferente, né? A forma como elas enxergam, a forma como elas guardam é diferente. Então, a gente tem que pensar que a nossa memória é modulada, a nossa memória não é apenas guardar o que aconteceu, mas é guardar o que aconteceu com base no que a gente já tinha construído, né? Com base em quem nós somos. E hoje a gente vai falar um pouquinho dessa modulação focado na emoção. Pode passar o slide, por favor. A emoção é um verbo também que vem do latim, que vem do agir, mover, mudar de lugar, e também é uma junção com a questão de externalizar. Então, emoção seria justamente um termo
para externalizar algo, para mover. Só em 1650 que emoção virou um sinônimo para forte sentimento. Mas é interessante entender também que tem uma diferença, embora coloquialmente usado muitas vezes como sinônimo, tem uma diferença muito grande entre emoção e sentimento. Emoção é uma reação do cérebro ao estímulo ambiental. Exemplo, você não estava esperando, você chegou em casa e fizeram uma festa para você e compraram um presente para você. Você vai ter emoção de surpresa. Já sentimento é o resultado de uma experiência emocional. Então, usando o mesmo exemplo, depois que você tem a surpresa, essa surpresa pode lhe fazer se sentir feliz, pode fazer você sentir, ter um sentimento de felicidade. Ou seja, o sentimento já é depois da emoção. A emoção é a resposta do cérebro. E o sentimento é o significado que você dá para essa emoção. Hoje a gente vai focar na emoção moldando a memória. Pode passar, por favor. Para entender e moldar a memória, a gente precisa entender também um pouquinho sobre os tipos de memória, né? A memória pode ser classificada, as memórias podem ser classificadas de várias formas, por conteúdo, por função, por tempo, mas hoje eu vou focar um pouquinho na classificação de tempo, né? Que seria memória de curto prazo e de longo prazo. Memória de curto prazo, também conhecida como memória de operação, é uma memória que dura segundos. E geralmente é uma codificação fonológica ou visual. Ou seja, você acabou de conhecer uma pessoa, você perguntou o nome dela, ela disse que o nome dela era Ana. Se chegar outra pessoa e perguntar qual é o nome dessa pessoa, você vai lembrar e você vai dizer, o nome dela é Ana. Isso é uma memória de curto prazo. Memória de longo prazo é uma memória que pode durar minutos, dias, anos, e ela é baseada no significado. Isso vai ser bem importante para a nossa apresentação hoje. Uma memória de curto prazo pode ser consolidada para virar uma memória de longo prazo. Isso também vai ser falado mais na frente, eu estou só dando uma introdução. Isso vai depender justamente do significado que essa memória vai ter. Se você encontrou essa Ana uma vez na vida, nunca mais viu, e aquele encontro não teve um significado realmente forte para você, você provavelmente vai esquecer. Assim como quantas vezes a gente já esqueceu o nome de tantas pessoas que a gente conheceu assim. Mas se daqui a muitos anos você encontra essa Ana e aquele encontro inicial, aquela memória teve uma significância para você, é muito provável que você lembre e você crie uma memória de longo prazo para isso, né? É justamente o que a gente colocou ali. Quanto mais significativas forem as informações lembradas, melhor vai ser a memória delas. Assim como, quanto mais você acessar essas memórias, mais consolidadas elas vão ficar. Então, o processo emocional vai ter uma importância muito grande em modular essas memórias para a significância delas, né? Dando significado, fazendo com que a gente tenha realmente uma consolidação das memórias, né? Mas isso vai ser mais falado agora pelos meus colegas que vão falar sobre os processos de memória. Oi, gente, meu nome é Beatriz Alves e eu vou falar um pouco sobre a neurobiologia da memória emocional. Diferentes tipos de memória, eles envolvem diferentes tipos de sistemas neurais. Eu coloquei aí no slide uma imagem das regiões do cérebro associadas à memória. Por uma questão de tempo do trabalho, eu não vou citar todas, mas citando aqui brevemente o hipocampo, dentre outras funções, ele é importante para a consolidação da memória, incluindo a de conteúdo emocional, que são o tema do nosso trabalho, para que essas memórias elas possam vir a se tornar de longo prazo. O armazenamento real das memórias ele ocorre em regiões específicas do cérebro. Por exemplo, a informação visual ela vai ser armazenada nas áreas corticais envolvidas na percepção visual. O som vai ser armazenado nas áreas envolvidas na percepção auditiva. Assim, a memória da experiência sensorial, como por exemplo você lembrar de algo que você viu ou que você ouviu, vai envolver a reativação desses circuitos. A memória emocional, que é o tema do nosso trabalho, ela é utilizada, por exemplo, ao você avaliar uma situação ou um objeto, permitindo que você reaja àquela situação de uma maneira adaptativa. Como Vitória mencionou na fala dela, o contexto emocional ele é um dos fatores mais relevantes para a consolidação de uma memória. A consolidação ela vai ser mais forte quando aquela informação estiver atrelada a um contexto emocional que seja significativo para a pessoa. E as lembranças que ela vai ter, as memórias que ela vai ter, vão ser mais vívidas e mais duradouras. Isso ocorre devido a uma conexão que o hipocampo vai ter com as estruturas do sistema límbico. A amígdala, que é uma estrutura cerebral muito importante para a emoção, que eu vou mencionar depois,
ela vai interagir com o hipocampo, que, como eu já falei, é importante para a consolidação das memórias. Então, a amígdala ela vai enviar essas informações para o hipocampo, e aí isso vai influenciar na memória de eventos emocionais. Pode passar o slide, por favor. Agora eu vou falar um pouco mais sobre as emoções. As emoções, elas têm sido relacionadas com diferentes circuitos. Para o propósito do nosso trabalho, eu separei duas estruturas que são mais importantes do sistema límbico para entender as emoções, que são a ínsula e a amígdala. A ínsula, ela vai integrar sinais somatosensoriais do corpo inteiro. E como as emoções, elas têm essa resposta corporal, a ínsula ela vai acabar desempenhando um papel muito grande na experiência das emoções. E ela é ativada com várias emoções, com a raiva, a ansiedade, a culpa, mas ela é particularmente mais ativa durante a experiência do nojo. Falando agora mais sobre a amígdala, ela é essencial para a memória emocional. Ela vai intensificar a função da memória durante esses momentos de excitação emocional, o que vai trazer vantagens evolutivas. Em um estudo que foi feito com imageamento cerebral por PET scan, foi verificado, colocaram as pessoas para assistir 2 filmes. Um filme que tinha um conteúdo emocional mais forte e um com conteúdo emocional mais neutro. E aí foi observado que a atividade cerebral da amígdala durante o filme de conteúdo emocional mostrou uma alta correlação com a posterior recordação que essas pessoas tiveram dos filmes. Então, ela é muito importante para a aprendizagem emocional, como, por exemplo, no desenvolvimento de resposta de medo condicionado clássico. As pessoas que têm dano na amígdala, elas não desenvolvem essa resposta. E aí eu coloquei aqui no slide como exemplo, digamos, no experimento que as pessoas fossem submetidas a choques elétricos toda vez que elas vissem um quadrado azul. Isso acabaria fazendo com que elas tivessem uma resposta fisiológica maior, uma resposta de medo, toda vez que elas vissem esse mesmo quadrado. E aí, como exemplo, eu coloquei também o filme Laranja Mecânica. Para quem não assistiu, basicamente o protagonista, ele é uma pessoa muito violenta, ele comete crimes, e aí no final do filme tem uma espécie de experimento que é feito com ele, como se fosse uma terapia fictícia, que colocam ele para assistir imagens de violência passando no telão, e ao mesmo tempo pingam uma droga no olho dele que faz ele ter uma sensação muito desagradável. E aí ele acaba, a tentativa do experimento é fazer com que ele associe essa resposta, essa sensação desagradável com a violência, para que ele crie aversão à violência. E também, durante esse filme que ele assiste, toca a Nona Sinfonia de Beethoven, que é a música preferida dele, e ele acaba associando também essa resposta de medo que ele sente com a música, essa aversão com a música, e ele passa a não gostar mais. Então, trouxe só para ilustrar que e os estudos sugerem que as pessoas que têm danos na amígdala, elas não mostram esse condicionamento clássico de associação do medo. Só para finalizar minha fala, citar também que a amígdala está relacionada com o processamento de expressões faciais, como, por exemplo, você decifrar o significado emocional de expressão facial. Você vê uma expressão e você conseguir dizer o que aquela expressão está transmitindo, qual emoção. E ela é especialmente sensível à emoção de medo. É isso. Boa tarde a todos e todas. Eu vou dar continuidade ao seminário. O meu nome é Luiz César e eu discorrerei um pouco acerca dos neurotransmissores e hormônios relacionados à memória emocional. Por serem muitos, eu selecionei 4 principais, cada um deles relacionados a memórias emocionais. Primeiramente, toda memória ou emoção tem relação com uma ou mais bases biológicas e, por consequência, existe uma resposta neurofisiológica relacionada. Com as memórias emocionais não é diferente. Por trás de toda resposta emocional construída por uma memória ou formadora de uma memória, exige a atuação de neurotransmissores ou hormônios. Esses neurotransmissores ou os hormônios desencadeiam mudanças imediatas na fisiologia do indivíduo. Algumas dessas respostas fisiológicas imediatas relacionadas a
memórias emocionais são as alterações nos batimentos cardíacos, sudorese, o prazer, liberação de glicose e outras. Os neurotransmissores e os hormônios são conhecidos por serem mensageiros químicos, devido a estarem envolvidos em todas as respostas do organismo a alterações do meio, ou em memórias que o indivíduo possa rememorar. Portanto, toda memória emocional exige a atuação de neurotransmissores ou hormônios. E, por consequência, certas áreas do cérebro são mais ativadas que outras durante uma resposta emocional. Pode passar, por favor. Tá. A adrenalina, ela é um hormônio e neurotransmissor excitatório, produzido em situações de alta emoção ou de alto estresse. Ela é conhecida como hormônio da luta ou fuga, por preparar o organismo a situações de enfrentamento. Ela é liberada pelas glândulas suprarrenais, que ficam acima dos rins. Alguns efeitos imediatos da adrenalina são estimular o aumento da frequência cardíaca, contrair os vasos sanguíneos e dilatar as vias aéreas. Isso resulta no aumento da força e também no aumento do estado de alerta do indivíduo. O organismo ele produz adrenalina em situações de enfrentamento iminente, mas também ele produz em situações de enfrentamento hipotético, como quando uma pessoa tem um trauma vinculado a um determinado evento, como o medo de ratos. Mesmo que não exista um rato real na frente da pessoa, ela pode reagir como se houvesse um rato. E toda a fisiologia do corpo dela se modifica, reagindo àquele evento traumático. Pode passar, por favor. O GABA é um neurotransmissor inibitório e ele é secretado em momentos de tranquilidade, que o indivíduo se considera estar calmo e tranquilo com a situação presente. E por isso ele ficou conhecido como o neurotransmissor da calma. Ele é produzido a partir de outro neurotransmissor, denominado glutamato. E o principal efeito dele é inibir o sistema nervoso, através da hiperpolarização dos neurônios, que dificulta a despolarização. O resultado no comportamento imediato dos humanos é a tranquilidade. E o excesso dele produz sedação. A produção do GABA está relacionada a atividades que exigem concentração e tranquilidade para serem realizadas. Por isso, atividades terapêuticas facilitam a produção do GABA. A serotonina é um neurotransmissor inibitório, assim como o GABA, e está relacionada a momentos de bem-estar e felicidade. E por isso ela é conhecida como o neurotransmissor do humor. Ela é produzida nos neurônios serotoninérgicos do sistema nervoso central e em células do trato gastrointestinal. Os efeitos são diminuir a tristeza e a ansiedade, tornando o indivíduo mais feliz, com mais prazer, provoca saciedade em relação à alimentação, diminui náuseas e ajuda a regular o sono. A serotonina em baixos níveis tem relação com alterações de sono, de ansiedade, depressão, cansaço e dificuldades para se concentrar. Em altos níveis, ela pode provocar arritmia, febre e convulsões. Para manter os níveis de serotonina equilibrados, é recomendada a realização de atividades que permitam relaxamento e evitem o estresse, como a meditação ou yoga ou qualquer outra atividade física de baixo impacto. Pode passar. O último hormônio neurotransmissor que eu selecionei foi a ocitocina. Ela é conhecida como o hormônio do amor por estar relacionada a momentos de afeto, como em momentos sociais de criar ou manter vínculos com outras pessoas, formar apego com outras pessoas
e quando existe um estímulo a ter empatia com alguém, quando esse comportamento pode ser observado. A ocitocina ela é produzida no hipotálamo e armazenada na hipófise posterior. Alguns efeitos da ocitocina no corpo são desenvolvimento de empatia e apego pelas pessoas, funções relacionadas ao parto e o estabelecimento de apego entre o filho e a mãe, e a redução de sensação de medo do desconhecido e parte do prazer de um orgasmo. E os indivíduos que apresentam baixa ocitocina no corpo, eles têm dificuldade em realizar tarefas que exigem empatia. E a sua falta também está relacionada à depressão pós-parto. Para manter os níveis de ocitocina em alta, de forma equilibrada, é necessário ter comportamentos que demonstrem afeto, como abraços, carinhos, beijos e cafuné, além de tentar ser uma pessoa altruísta e prezar pelo bem-estar do outro. Pode passar. Olá a todos, eu sou o Matheus Trajano e eu vou estar falando um pouco sobre alguns experimentos e demonstrações que falam o quanto os neurotransmissores, quanto algumas partes da nossa neurobiologia estão relacionados com essa consolidação da memória emocional. Inicialmente, eu gostaria de falar a respeito do cortisol, que é o conhecido como hormônio do estresse. Alguns estudos que eu pesquisei mostram que ele está, sim, bastante relacionado com a nossa consolidação da memória. Não é surpresa para ninguém imaginar que situações estressantes ou que lhe deixem nessa situação de perigo possam ser bastante memoráveis. Quantos de nós não se lembram de alguma situação de medo ou um susto muito grande com algum filme, com qualquer outra coisa que passou na infância? Nos estudos em que eu acabei recrutando, mostrou-se que esse hormônio ele tem esse potencial para fazer com que a nossa memória se consolide de uma forma mais eficaz. Ele está muito relacionado com o nosso sistema nervoso autônomo simpático, ou seja, aquele de luta e fuga, e, portanto, evolutivamente ele tem uma grande importância, de maneira que pensemos nos nossos ancestrais, pensemos na nossa continuidade evolutiva até os dias de hoje. Responder um estímulo que represente perigo ou alguma ameaça a você deve se dar da forma mais rápida possível, de forma a lhe preservar. Portanto, quando você tem esse pico de cortisol de forma a lhe causar uma resposta fisiológica, essa memória, expressamente visual, geralmente, vai ser melhor consolidada. E a sua resposta vai ser muito melhor no futuro. Como, por exemplo, caso você encontrasse pela primeira vez um animal perigoso. Da próxima vez que você o encontrasse, seria muito mais rápido e eficaz a sua resposta, de luta ou fuga, no caso, já que, como eu falei, está muito relacionado ao sistema nervoso simpático. Porém, nem tudo é tão simples assim. Alguns estudos demonstram que cortisol em excesso ele pode causar uma certa dificuldade com os detalhes da sua informação. Por exemplo, quando foi mostrado para um grupo de participantes, no estudo que eu pesquisei, algumas imagens falando que retratavam acidentes de trânsito. Eram compostas por um fundo, né, onde o acidente aconteceu, um carro e alguns personagens. Da mesma forma, as imagens foram mostradas para um grupo controle. Um desses grupos havia recebido uma dose de cortisol mais alta, os cientistas tinham medido, eles tinham se submetido a uma situação de estresse anterior, e aí eles foram medir quem se lembrava melhor no dia seguinte dos elementos da imagem. O pessoal que tinha tido o pico de cortisol antes de olhar para a imagem conseguia ter uma vividez bastante acentuada em relação ao grupo controle,
com relação ao carro, o contexto geral, mas pouco se lembrava acerca de onde é que tinha sido o acidente. Tinha sido numa estrada? Tinha sido no mato? Numa rua? Eles simplesmente não conseguiam se lembrar. O grupo controle, que não tinha tido o pico de cortisol antes de olhar a imagem, eles se lembravam um pouco menos das coisas, mas em contextos gerais, assim, eles conseguiam pegar. Eles tinham uma maior taxa de assertividade com relação aos detalhes. Ou seja, a gente pode imaginar que o cortisol ele pode sim nos contribuir para a gente consolidar melhor essa memória emocional, porém, ele nos traz algumas reflexões acerca da medida. O estudo também citava, por exemplo, casos em que pessoas são assaltadas e que às vezes se lembram da arma do bandido, da roupa que ele estava usando, de todo mundo que estava em volta, mas quando pediam que lembrassem do rosto do assaltante, do criminoso, elas simplesmente não conseguiam se lembrar direito. Ficava uma coisa muito difusa, o que nos pode fazer questionar também acerca de como a gente leva a questão de testemunhas, reconhecimento facial após um crime, de maneira que nem sempre as nossas memórias são tão confiáveis assim. Mesmo as emocionais, que como Vitória e Beatriz já nos contaram, são melhor consolidadas. Próximo slide, por favor. Bom, também vou falar aqui um pouco acerca da amígdala, essa região tão importante para as nossas emoções, o aprendizado e o sono. Um grupo de cientistas da França realizou experimentos com modelos animais, no caso os ratos, para medir como é que se dava a inserção do aprendizado emocional e do medo, também muito associado a essa região da amígdala. O que eles fizeram? Eles pegaram 2 grupinhos de ratos, deixaram eles para fazer um caminhozinho até uma comida, de maneira que um desses grupos de ratos, quando estava indo, levava um susto, eles colocavam um pequeno jato de ar no focinho deles, de maneira que, inclusive, não era prejudicial ao animal, mas dava um certo medo a eles. O outro grupo também o fazia, sendo que um desses grupos era posto para dormir e depois repetir o seu trajeto. O grupo que dormia consolidava muito melhor os pontos onde se levava o susto. E durante o seu sono, os pesquisadores verificaram uma alta atividade da amígdala e do hipocampo, e expressamente durante o sono não REM. A amígdala vai estar muito relacionada a essa questão emocional da resposta ao medo, e o hipocampo à nossa consolidação, de fato. E apesar de que a amígdala não vai ter uma conexão muito direta com o córtex lateral pré-frontal, ela se comunica com outras áreas do nosso córtex que vão estar envolvidas na nossa circuitaria de memória, e pode-se entender que ela participa, sim, da modulação da memória, da integração de informações e a sua consolidação também. Já que a nossa carga emocional, a valência emocional, vai estar totalmente associada ao quanto você vai gravar aquilo, ao quanto vai ser melhor de recordar. As memórias emocionais, simplesmente checando também a sua valência, elas podem ter uma consolidação mais duradoura, mais vívida, e fica mais fácil de você acessá-la, o seu conteúdo declarativo é mais nítido. Ou seja, hoje em dia, quando se fala de memória emocional, há um grande foco em tentar entender como a amígdala é ativada e qual o papel dela nessa consolidação. Os pesquisadores gostariam também de verificar
acerca de um novo campo que tem se aberto, que é a optogenética. A optogenética se dá por meio de alterações genéticas que os pesquisadores fariam nesses animais, mais expressamente nos neurônios, de maneira que essas células respondessem a um feixe específico de luz. Entende-se que esse feixe seria capaz de desativar ou inibir a ação daquele neurônio. Espera-se, no futuro, poder fazer com que eu possa ativar ou desativar uma circuitaria específica, inclusive até relacionada ao medo, e entender como ele é gravado, como ele não é, outras partes envolvidas, além do que, já que eu estaria desativando, simplesmente apagar, excluir totalmente uma determinada memória. É um longo caminho, ainda está sendo extremamente experimental, mas promete ser algo bastante revolucionário. Sobretudo porque nos traz algumas complicações, alguns questionamentos, tanto quanto à técnica, que ainda, como eu disse, está sendo desenvolvida, mas quanto à ética, porque nos faz pensar um pouco sobre não necessariamente aprender a conviver com um medo, mas simplesmente, será que se eu pudesse no futuro, com a disposição dessa tecnologia, excluir uma lembrança? A nossa colega Duda vai falar um pouco mais a respeito disso. Então, gente, como eu falei para vocês, eu iria retornar aqui para a gente discutir um pouco sobre Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e vamos continuar nessa linha que Matheus colocou sobre apagamento de memórias. Inicialmente, eu vou narrar um pouquinho a história do filme, para quem não conhece, que é muito popular, mas depois eu vou continuar discutindo sobre a questão do apagamento de memórias. Então, o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, de 2004, ele conta a história de dois personagens, Joel e Clementine, que se conhecem, se apaixonam, se tornam um casal, são dois personagens extremamente diferentes, mas eles se tornam um casal, vivem um relacionamento, e em determinado momento, o relacionamento ele não dá mais certo, se rompe, certo? Então, eles terminam esse relacionamento, e aí a gente vai acompanhar um pouquinho Joel no início do filme, no processo de descoberta de que a namorada dele, na verdade, ex-namorada dele, apagou ele da memória. Porque o filme acontece numa realidade alternativa, na qual as pessoas já têm acesso à tecnologia de apagamento das memórias. Então, Joe, muito decepcionado e em um sofrimento pela ex-namorada dele ter apagado ele completamente de sua memória, ele vai procurar a mesma clínica que ela utilizou para também apagar ela da memória. E aí o médico vai chegar para ele e vai dar algumas orientações. Dentre elas, retirar todos os objetos que poderiam ser gatilhos de memória de Clementine para ele, enfim. E a técnica é feita basicamente mapeando no cérebro. A técnica fictícia é feita mapeando no cérebro todas as regiões em que Joel pode ter alguma memória relacionada a Clementine. E aí, quando é à noite, os técnicos que trabalham na clínica Lacuna, eles vão lá, durante o sono de Joel, apagar suas memórias relacionadas a Clementine. O que é que acontece? No próprio filme, algumas problemáticas elas são levantadas em relação a esse procedimento de apagamento de memórias. A primeira é as pessoas no Valentine's Day, no Dia dos Namorados, no filme, elas começam a abusar disso, porque as pessoas não querem lidar com suas emoções negativas. Então, elas começam a abusar desse procedimento e o apagamento de memórias ele acontece com uma certa frequência até, é mostrado. Além disso, também tem o sofrimento de Joel em uma determinada cena, uma cena muito bonita, inclusive. Ele se demonstra, assim, quando ele está rememorando
ele se demonstra muito arrependido, porque ele sabe que existem memórias positivas também relacionadas a Clementine. Então ele percebe que vai perder essas memórias, ele vai perder tudo que aprendeu junto com ela, porque ele está nesse procedimento de apagar suas memórias. E aí, esse filme, ele traz diversos questionamentos sobre a possibilidade de se apagar memórias e a possibilidade de lidar ou não ter que lidar com determinadas emoções. Porque o que a gente percebe é o seguinte: as pessoas, quando elas estão passando por esse procedimento de, ai, nossa, queria muito esquecer essa situação, a pessoa não quer, na verdade, perder a memória em relação à situação. Elas querem, de fato, assim, que se percebe, lidar, na verdade não lidar, mas tipo, excluir aquela emoção negativa que tem relação com aquela memória. O que a gente viu aqui é que memória e emoção tá muito interligado, né? Então aquela emoção de tipo raiva, medo, nojo, dor, são emoções que, quando estão ligadas a memórias qualitativamente negativas, elas podem ser muito desconfortáveis. E aí, tanto no filme quanto na vida real, a gente vê que muitas pessoas não querem lidar com essas emoções, né? Porém, como o Matheus falou, existe uma questão ética, existe uma questão sociológica, além das questões neurobiológicas, sobre a possibilidade de apagar a memória de alguém. Por quê? Apagar a memória de um ser humano, de diversos seres humanos, é complicado porque a memória, ela não é importante só a nível individual, mas também a nível coletivo. A memória coletiva constitui uma sociedade. Então, essas questões, elas são muito complicadas e a gente vai trazer para vocês, a gente vai propor essa questão de: você faria ou não o procedimento que Joel e Clementine fizeram no filme? Enfim, fazendo ou não fazendo, a gente não tem essa possibilidade atualmente. E como é que a gente lida com emoções negativas associadas às memórias? Eu acho que isso é um tema muito importante para a gente, enquanto estudantes de psicologia. Por quê? Porque muitas vezes a gente vai se deparar com pacientes que vão à clínica ou qualquer outro lugar em que a gente esteja trabalhando, buscar essa possibilidade de aprender a lidar com emoções negativas que muitas vezes são associadas a memórias que podem ser ou não traumáticas. E aí, o que acontece é que atualmente a gente não tem essa ferramenta de apagar memórias de fato, mas a gente tem como lidar com essas emoções negativas com psicoterapia ou, se houver a necessidade, o uso de psicofármacos. Enfim, eu acredito que seja uma temática muito importante justamente por isso, porque vai perpassar o nosso dia a dia enquanto psicólogos e psicólogas, e o uso da psicoterapia é realmente muito importante nesse processo. No filme, a gente tem um poema que eu acredito que é do século XVIII, desse poeta chamado Alexander Popper, que é assim: feliz é a inocente Vestal, esquecendo-se do mundo e sendo por ele esquecida. Brilho eterno de uma mente sem lembranças, toda a prece é ouvida, toda a graça se alcança. Esse poeta, ele coloca como se todas as pessoas que esquecem, que se deixam esquecer do mundo e são por ele esquecidas, são capazes de alcançar a graça, né? Isso. E aí é narrado por um dos personagens do filme. Mas claro, existe toda uma licença poética para o que está escrito aí. Mas, chegando para a parte mais científica novamente, no livro do Gazzaniga, o livro Ciência Psicológica, a gente tem a citação: toda noção de si ou identidade de uma pessoa é composta por aquilo que ela tem de memórias, de suas lembranças de experiências pessoais e coisas aprendidas com os outros. Então, a nossa memória é inegavelmente uma das coisas mais importantes que a gente tem para, inclusive, a sobrevivência em termos de teoria da evolução. A memória emocional, inclusive, é bastante importante para a constituição das nossas memórias. Basicamente é isso. A gente deixa para vocês esse questionamento de se vocês fariam ou não esse procedimento de Joel Clementine. É uma questão que, inclusive, dá para ser discutida em uma mesa de bar, viu? Mas, enfim, a gente trouxe aqui algumas referências bibliográficas. A gente utilizou do livro do Gazzaniga e de 3 outros artigos, inclusive os artigos em língua inglesa que foram pedidos pelas professoras. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar no chat ou ligar o microfone. E é isso que temos para falar hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês.